Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. E a pergunta que eu faço é: o que está acontecendo com a igreja africana? É só eu ou vocês já repararam o grande número de pastores africanos que intentam fazer ressuscitamento ou então auto-ressuscitar? O que é auto-se ressuscitar? É quando o sujeito ele se enterra e diz que vai ressuscitar. Isso nem na Bíblia tá. Será que eles pegaram a passagem da Bíblia para dizer que fariam coisas maiores do que estavam escritos na Bíblia? Será que eles usam? Será que é essa a situação? Será que é essa? Vamos ouvir um pouco aqui o pastor aqui. Olha só. Eu quero dizer que esse vídeo eu peguei do canal Fatos e Verdade. Se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, ele vai estar lá. Aqui eu vou colocar alguns trechinhos, né, para evitar coisas futuras. Bora lá ouvir. Tais poderes divinos, como por exemplo, ressuscitar-se. Porque o que vamos ver agora... Você entendeu aí? Ressuscitar-se. É possível isso? Jesus Cristo teria provocado ele, a morte dele, e depois ele ressuscitou? Nós sabemos que não é verdade, né? Então, são vítimas da sua fé equivocada, o que infelizmente lhe custaram a vida. O nível de absurdo que chega a certos religiosos vai te deixar bem confuso, mortificado e surpreso ao mesmo tempo. Vamos conhecer os pastores que foram enterrados para ressuscitar. Ele não era Jesus Cristo, nem os seus poderes tinham alcance bíblico, mas para uma comunidade cristã ele era considerado um realizador de milagres. Como eu disse, esse vídeo é do canal Fatos e Verdade. Eu deixei rolar um pedacinho ali para vocês verem que eu peguei lá. Vocês podem ir lá no canal e vai ter o vídeo completo nesse canal, falando sobre isso. Aliás, ele tem outros vídeos sobre o mesmo assunto. Até falando daquele pastor, não sei o que, Catane lá, que também já é falecido, mas também tinha esse negócio de dar uma bebida chamada, que eles chamam de petróleo. Eu não sei lá o que é isso. Dava para o povo beber e o povo ficava curado. E aí, tá querendo beber um petróleo? Mas vamos continuar. Foi aí que ele propôs um grande desafio. Ele queria demonstrar à sua igreja que tinha capacidade de imitar a ressurreição de Jesus Cristo. Pode falar a verdade. Opa, vamos deixar essa propaganda para lá, né? Deixa eu aumentar aqui para tirar a propaganda do ar. Deixa ela rolar aqui, né? Bom, agora que a propaganda já foi embora aí, né? Então vamos deixar Para ser rolar. enterrado vivo para que pudesse voltar à vida dentro de 3 dias, exatamente como descreve na Bíblia sobre Jesus. Este é Lakson Firi, o pastor da Igreja do Espírito de Sião, da qual James Sakala era membro. A igreja fica no distrito de Shadiza, Vai vendo aí. localizada... Olha só a situação. Por que na África tem tanto louco, tanta gente querendo ressuscitar ou fazendo ressuscitamento? Mas uma pergunta eu queria fazer a todos vocês aí que vão assistir esse vídeo. O que de fato está acontecendo? Ninguém ressuscita mais?
Não há fé nos corações? Ou é como aquele filme que fé demais não cheira bem? Na província oriental zambiana. Tudo aconteceu no ano de 2021, que James Sakara, com seu excesso de confiança, começou a convencer sua congregação que ele poderia voltar à vida depois de 3 dias. Para isso, precisariam enterrá-lo vivo. Como se é de imaginar, a maioria dos membros da congregação estavam relutantes em... É lógico que todo mundo ia correr lá para fazer o circo. Opa! Todo mundo quer ver o circo pegar fogo. Não é só lá na África, em qualquer lugar. Porque aqui no Brasil também teve um pastor, até agora mas quem sabe vai aparecer mais. Ele disse que morreria, disse que teve um sonho. E no sonho ele morreria, ele fez uma carta, mas que em tal dia, tal hora, ele ressuscitaria. Depois de tantas horas que ele morreu, ele ressuscitaria e pediu para a família, quando ele morresse, não enterrar o corpo, porque ele ia ressuscitar. Aí anos depois, não sei se 10, 15 anos depois, ele morreu e todo o circo, toda a igreja, todo mundo foi para lá para ver isso. Você acha mesmo que ele ressuscitou? E o que é pior, aqui na África, tá cheio de gente assim. É impressionante o número de pastor africano cometendo tal heresia. Bora lá ouvir mais um pouquinho. Em deixá-lo prosseguir com sua ideia tola, e muito menos em ajudá-lo, tentando impedi-lo de cometer tal loucura. Mas, infelizmente, ele conseguiu que 3 membros de sua igreja o ajudassem no seu enterro. E o homem bem confiante foram até o local com seus ajudantes, onde cavarão uma cova rasa, num túmulo. Eu pergunto, esse movimento pentecostal que está no Brasil hoje, que parece mais uma mistura de cultos áfricos com danças afros, foi eles que foram lá para a África levar o evangelho, e a África nem nasceu no evangelho e já está com essas doideiras aí. Aonde é que essa doideira vai parar? Vamos ver? Aonde é que isso vai parar? Olha Túmulo só. Improvisado, onde colocaria o caixão. E amarrando suas mãos o enterrarão vivo. Agora era só esperar passar os 3 dias para ver o milagre acontecer. Aqui vemos o pastor Lakson Firi, confessando que enterrou vivo do lado de fora de sua igreja o então membro James Sakala. Vale lembrar que James... Nós sabemos que ele não ressuscitou, tá, gente? Foi o enterro dele. Agora eu vou mostrar outra situação para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Olha, que palavra é essa? 1970. Agora vocês vão ver outro pastor. Esse aí parece que foi um pouco mais abusado, mas bora lá ver. E olha que aí agora foi na África do Sul. Eu também não vou passar toda a reportagem. Vou dar uns flashzinhos para que vocês vão lá no canal Fatos e Verdade e assistam lá, se inscrevam lá, entendeu? Vai lá e dê uma força e assista esse vídeo aí. Imagina o indivíduo morrer e ficar quase 600 dias na espera por uma ressurreição? Sim, isso aconteceu em Joanesburgo. Este que vemos é Siva Moodley, um pastor sul-africano, fundador da igreja The Miracle Center. Ele faleceu em 15 de agosto de 2021. E o que era para ser um enterro normal não aconteceu. Isso porque sua família e congregação, no entanto, decidiram manter o corpo do pastor em um necrotério, acreditando que ele seria ressuscitado. Sim, aquela mesma história de imitar a ressurreição de Jesus depois dos 3 dias. O problema é que passaram... Vocês viram aí, agora é na África do Sul, e vocês viram
que é uma igreja chique, uma gente chique, mas a mesma mente. Só Deus. Só Deus. Bora lá. Passaram-se muitos dias. Após a morte do pastor Mudley, sua família e membros da igreja costumavam visitar a funerária para orar por sua ressurreição, sendo a sua última visita em setembro do ano passado. E essa atitude da família obrigou a funerária Martins Funerals Fourways, em Gauteng, que acabou sendo forçada a obter uma ordem judicial para enterrar o corpo do controverso pastor. O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, foi abordado depois que a família imediata de Siva Mudley não conseguiu reivindicar seu corpo ou... Esse aí parece que era na África do Sul, mas o cidadão era indiano, né? Pô, esse nome aí é de um país ali daquela localidade, Índia, Paquistão, Afeganistão ali. Eu não sei exatamente, mas entendeu aí, gente? Mas vamos dar um passinho à frente que tem muito mais. Depois vocês vão lá no canal Fatos e Verdade e assistam o vídeo inteiro. Vamos a mais um. Tudo aconteceu no ano de 2015, numa aldeia do Zimbabué. Um homem proclamou-se profeta. Seu nome, Shamizu Kanyama. E além das reuniões em sua igreja, ele também era convidado para fazer limpeza dos espíritos malignos nas casas dos seguidores, que incluía um forte ritual de exorcismo. E foi numa dessas suas ideias malucas e descabeladas, para limpar as energias e afastar os maus espíritos, que ele decidiu fazer a cerimônia da ressurreição. Numa de suas visitas, a convite de uma família que estava passando por momentos difíceis, o pastor Shamizu Kanyama, como sempre, acreditava que a casa que moravam estava assombrada por espíritos malignos. Foi então que ele traçou um plano para ajudar. Vocês já viram essas conversas aí nessas igrejas chamadas neopentecostais. Vocês já viram essas conversas. Agora você sabe da onde é que saem essas conversas. E qual espíritos estão envolvidos nisso daí. Você frequenta essas igrejas se você quiser. Mas você parece que quer. Então, bora lá, continuar. E que a única maneira seria através de sua morte. Isso mesmo. Ele precisaria de morrer para ir até o submundo dos espíritos e assim conseguiria invocar mais poderes e, enfim, exorcizar os espíritos malignos da casa. Seus seguidores, que ficaram sem entender... Vai vendo, o sujeito disse que ia morrer, ir lá no inferno, tomar lá o morto da mão do inferno. Nem a Nadir teve tanta ousadia. E olha que ela já foi no inferno um montão de vezes. Eu não consigo entender como um ser humano o porquê dele ir tanto ao inferno. Mas o sujeito aqui, ele disse: eu vou morrer, vou lá no inferno, pego lá, acabo com as maldições que fizeram para vocês e ressuscito. Final da história você já sabe. Só começaram a acreditar, mesmo quando ouviu da boca do pastor que ele era preciso ser enterrado vivo e que ele ressuscitaria ileso da sepultura dias depois. E então conseguiu convencer 5 de seus seguidores, ordenando que cavassem uma cova em forma de... Bom, o resultado dessa história, se você quiser saber, vai lá no canal Fatos e Verdade, tá? O meu negócio aqui é mostrar as doideiras que está acontecendo no Evangelho. E sabe de uma coisa pior? É que aqui no Brasil está copiando a mesma coisa. Os crentes, os evangélicos, sei lá como é que se diz isso, estão endoidando, literalmente. Agora, vamos dar um pulinho aqui que tem muito mais. Convenceu um homem a ajudá-lo num plano para convencer sua congregação de que ele tinha poderes sobre a morte. E para isso foi oferecido 500.000 nairas nigerianas, o que despertou o interesse do homem que assinou o acordo. Mas as coisas deram errado quando começaram a planejá-lo longe demais.
O plano era: o homem ficaria dentro de um caixão em frente aos fiéis, fingindo que estava morto até que o pastor lhe desse ordens para se levantar. Então, o homem se levantava diante de sua congregação e demonstrava que o pastor tinha poder sobre a vida e a morte. No dia do evento, uma multidão estava na expectativa de ver um grande milagre. Quando chegou o grande momento, o bispo ordenou que ele se levantasse, porém nada aconteceu. Foi então que o bispo Emanuel Ezezebor foi verificar o que ocorreu e percebeu que seu plano tinha dado muito errado. Sim, o homem não se mexia porque estava realmente morto. Descobriu-se que o caixão que eles escolheram era hermético e, enquanto esperava pelo seu sinal, o homem ficou sem oxigênio e sufocou lá dentro. E com essa trágica morte Tá vendo aí? Sabe aquele filme Fede Mais, Não Cheira Bem? Ou seja, os africanos pegaram um caminho totalmente errado no Evangelho. Mas não é só lá não. Aqui no Brasil também tem. Ainda não apareceu ninguém aqui para fingir que está morto. Porque esse aí se deu muito mal. Botaram aquele caixão que era lacrado. Aí o cara acabou morrendo lá dentro de verdade. Mas se tivesse colocado aquele caixão comum, cheio de frestinha que dava para respirar, um monte de trouxa ia cair achando que o camarada ressuscitou e que o pastor era de Deus. Sabe o que é pior? É que isso aqui no Brasil, negócio de caixão eu ainda não vi. Mas muitos outros milagres, muitas outras coisas forjadas já foram descobertas nas igrejas evangélicas. Os falsos milagres, os falsos cadeirantes, sabe por quê? Porque muitas das vezes uma pessoa, ela tem uma mãe, um tio, um filho que anda com dificuldade por algum problema de articulação, por um acidente de carro ou de moto, mas a pessoa anda normalmente, ela anda. Só que não anda muito. Ela anda lá de muleta, ela anda com aquele escorador lá que parece um carrinho, e a pessoa leva para a igreja na cadeira de roda porque é melhor para se locomover. Aí, o que o pastor faz? Ele faz aquela oração, manda o sujeito levantar da cadeira de roda, só que ele já levanta na casa dele da cadeira de roda. Manda ele dar uns 2, 3 passos, só que ele já dá uns 2, 3 passos. Aí pega a cadeira e grita: é milagre, aqui na minha igreja o aleijado anda. Anda nada, é conversa. O cara já andava na casa dele. Eu já vi isso dentro de igreja e muito. E os trouxas ficam acreditando que aquela pessoa não andava. Mas é mentira, ela já andava. Ela foi para a igreja dentro de uma cadeira de roda porque é melhor para se locomover. Porque ela estava limitada nos movimentos. E mesmo dentro da igreja continuou limitada. E o pastor anunciou aquilo como um milagre. Povo de Deus, o que é que está acontecendo com vocês? Em que parte da Bíblia vocês se perderam? Jesus nunca pregou essas coisas. Jesus nunca pregou uma igreja-estado. Jesus nunca pediu para a igreja se rebelar contra o Estado. Nunca. Mas também não pregou uma igreja-estado. Pregou que as pessoas são livres. Ou seja, elas trabalham aonde elas quiserem, seja no governo ou fora do governo. Mas não misture as coisas. O que nós vemos acontecer aqui no Brasil? Muita gente está misturando as coisas, achando que por ele ser um cristão ou crente ou evangélico, seja lá o nome que alguém quiser dar, só por causa disso ele é um cara diferente. Se você olhar na Bíblia, mesmo as pessoas que tiveram cargo em países,
Eles não pretendiam esse cargo. O cargo caiu no colo deles. Mas eles nunca usaram o cargo para dizer que eles eram melhor de que ninguém. Não está sendo assim no Brasil. Então, fique com Deus. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Xixová e também da Rádio Web Xixová FM, que é o pico mais alto aqui da cidade. Faz uma visita lá, se você gosta de uma boa música antiga, música das antigas e também algumas músicas cristãs, então a Rádio Web Xixová FM é a rádio para você. Dá um joinha, dá um like, comente, curte, compartilha se você gostar, dá um dislike. Fiquem com Deus, se é que vocês são de Deus.